Senhoras e senhores, assistiremos agora à palestra que traz como tema a importância da imunização de adultos. E para falar sobre este assunto, nosso convidado é o Dr. Rafael Pegoraro, a quem convido ao palco. Dr. Rafael é gerente médico científico de vacinas da GSK Brasil, cientista biomédico pela USP e mestre em vacinologia pela Universidade de Lyon, na França. Para a sua palavra de acolhida ao nosso convidado palestrante, convido a doutora Denise Eloy. As boas-vindas já foram muito bem formuladas aí pela Zélia, para a gente otimizar o seu tempo de apresentação. Por favor, doutor Rafael, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada. Fique à vontade para utilizar aqui ou lá no púlpito, como preferir. Um pouco melhor. O prazer é todo meu, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da vacinação na vida adulta em relação à prevenção e à promoção de saúde. Bom, hoje eu estou como gerente médico científico da GSK em relação às vacinas. Como colaborador da empresa, eu falo em nome da GSK. E dando início, então, à nossa aula de hoje, falar um pouco sobre o contexto em relação a que a medicina preventiva por meio de vacinação está inserido. Então, hoje é difícil a gente exagerar o impacto positivo das vacinas na qualidade de vida da população, mas estimativas da organização da OMS, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que as vacinas salvam pelo menos 5 vidas a cada minuto ao redor do mundo e é a intervenção médica com maior impacto no aumento da expectativa de vida e na redução de mortalidade infantil. Aqui a gente tem alguns exemplos sobre como as vacinas reduziram o número de casos de doenças infecto-contagiosas, de doenças que hoje são imunopreveníveis, como, por exemplo, coqueluche, a pólio, difteria. Então, aqui a gente pode ter uma real noção de como isso vem acontecendo nos últimos anos, mas hoje a gente vai dar um foco sobre a imunização especificamente no adulto, nos grupos etários maiores, justamente para tentar retirar um pouco esse dogma de que vacinação é coisa de criança. Então, vacinação hoje já é coisa do adolescente, do adulto acima de 60 anos ou mais. Então, a gente vai trazer essas questões aqui em relação à carga de doença. Isso porque diferentes doenças imunopreveníveis têm impactos e cargas diferentes dependendo da faixa etária na qual aquele indivíduo está inserido. Então, nós temos doenças que têm um impacto maior, inclusive nos adultos acima de 50 e 60 anos. Eu trago aqui alguns exemplos, por exemplo, o tétano, que historicamente sempre foi uma doença aí de preocupação para o lactente em relação ao tétano neonatal, mas o Brasil, por meio do PNI, conseguiu praticamente eliminar a ocorrência de tétano neonatal, e os adultos, pelo fato de não terem sido vacinados quando criança, e também por não tomarem as doses de reforço ao longo da vida, configuraram então como um grupo de risco para o tétano. E hoje é o grupo etário onde a gente tem uma carga da doença bastante significativa. Então, só para citar um exemplo. E também isso é importante dizer pelo fato de que, salvo algumas exceções, nem as vacinas, nem as infecções naturais, elas promovem imunidade para o resto da vida. Então, é necessário a gente pensar em doses de reforço ao longo da vida para a maximização do bem-estar na fase adulta. E por que é importante a gente começar a falar sobre envelhecimento saudável? Esse é um fenômeno global que está acontecendo nesse exato momento. Então, estimativas das Nações Unidas mostram que dentro dessa mesma geração, de 2019 até 2050, por exemplo, nos próximos 30 anos, o número de pessoas acima de 60 anos vai dobrar, de 1 para 2 bilhões de pessoas. Então, a gente precisa pensar em recursos que possam atender essa crescente demanda, e a imunização entra aí como um papel estratégico na medicina preventiva para poder atender essa demanda, já que isso vai ocasionar um impacto muito relevante em relação à saúde, tanto pública quanto suplementar. E o porquê que isso acontece, né? Durante o nosso processo de envelhecimento, da mesma forma que com a idade vão aparecendo algumas rugas, o cabelo vai ficando mais grisalho, o sistema imunológico também envelhece. E com o envelhecimento do sistema imune, a gente passa a responder pior a infecções.
Então, é um processo conhecido como imunossenescência. Então, tanto esse processo como outros fatores inerentes ao envelhecimento, como o aparecimento de doenças de base, de comorbidades, o uso de medicamentos, né, de uso contínuo, tudo isso facilita com que o nosso sistema imunológico passe a responder de uma forma um pouco pior às infecções e a necessidade, então, da gente pensar em imunização para proteger esses indivíduos e aliviar também a utilização dos recursos de saúde, no caso do sistema privado. Então, quando a gente fala de imunização hoje no Brasil, nós temos basicamente 2 calendários, o calendário público e o calendário privado. O calendário público, então, preconizado pelo Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações, é um programa que visa a saúde coletiva e a eliminação de doenças imunopreveníveis por meio da manutenção de altas coberturas vacinais, mas para que qualquer vacina seja implementada no PNI, é necessário análises de custo-efetividade para analisar a implementação dessas vacinas. Já no setor privado, são os calendários aí preconizados pelas sociedades médicas, principalmente a Sociedade Brasileira de Imunizações, que faz recomendações especificamente para a saúde suplementar. E o foco desses calendários da saúde privada é o foco na proteção individual otimizada. Então, tudo que a gente tem disponível de vacina no Brasil são recomendados pelas sociedades médicas em relação às vacinas que são licenciadas e estão disponíveis pela Anvisa. Quais são as vacinas, então, disponíveis hoje no Brasil? Hoje, no Brasil, nós temos licenciadas vacinas contra 24 patógenos diferentes. Aqui em verde, vocês podem ver as vacinas contra vírus, em vermelho, as vacinas contra bactérias. Então, nós temos muitas opções aí disponíveis no nosso país e que podem atender a demanda da nossa população. E dessas vacinas que estão aqui listadas, quais dessas, então, já estão no PNI e quais não estão? Percebam que a grande maioria das vacinas já está disponível no nosso Programa Nacional de Imunização. É um programa bastante robusto, é um dos poucos programas no mundo em relação a países que têm mais de 100 milhões de habitantes, que tem todas as vacinas preconizadas e recomendadas pela OMS. Então, aqui é importante vocês terem esse tipo de visibilidade, porque o custo de vacinas para as operadoras de saúde, na verdade, deveria ser pouco, porque a grande maioria das vacinas já está disponível no PNI, já está disponível no SUS. E aqui, então, a partir de agora, eu vou dar um foco em 2 dessas 3 vacinas que não estão disponíveis no PNI. Então, uma delas é a vacina de meningocócica B, aqui fica um pouco ruim para ler, mas a vacina de meningo B é uma doença, então, que atinge basicamente lactentes e também adolescentes, mas falando um pouco de saúde suplementar na questão do adulto mais velho, eu vou dar um foco, então, especial no herpes zoster e também no VSR, o vírus sincicial respiratório. Então, começando pelo VSR, é uma doença transmitida, então, por inalação, ou contato com secreções respiratórias de doenças infectadas, assim como acontece para outros vírus respiratórios, como o Covid, como a gripe, o influenza. Então, o modo de transmissão é bastante semelhante. E é um vírus altamente contagioso. Uma pessoa contaminada pode, então, infectar 3 outras pessoas. Só para efeitos de comparação, para a influenza, esse número para a influenza sazonal, esse número é 1,5. E para a Covid, isso varia dependendo da cepa que a gente está falando. Na cepa original que surgiu lá em Wuhan, esse número gerava em torno de 2 a 3 pessoas, mas na cepa Delta, uma pessoa infectada com Covid podia infectar até 8 pessoas. Então, são doenças respiratórias que são facilmente transmitidas aí pelas vias aéreas. E quando a gente fala de infecções respiratórias, a gente tem que considerar a sazonalidade também, porque a maioria desses vírus, eles se espalham melhor durante o outono e inverno, porque a gente fica em ambientes mais fechados. Então, a gente precisa considerar essa sazonalidade para o vírus sincicial respiratório também estar incluído nesse contexto. E como a gente mora num país continental, a sazonalidade ela muda dependendo da região que a gente está falando. Aqui no Nordeste, na região Norte, é uma sazonalidade que está bastante atrelada ao período de chuvas. Então, durante os períodos de chuvas, a gente tem uma maior transmissibilidade do vírus sincicial respiratório. Ele é um vírus conhecido na pediatria por ser o vírus da bronquiolite. Então, realmente, as crianças é o grupo etário onde a gente tem uma maior incidência
do vírus inicial respiratório, mas é um vírus que ele mata mais idosos, então ele atinge bastante os extremos de idade. As crianças, por terem um sistema imunológico ainda imaturo, e os idosos, por conta desse enfraquecimento do sistema imunológico. E, de um modo geral, é uma doença que afeta, quando afeta adultos jovens e adultos saudáveis, vai ocasionar, então, sintomas semelhantes à gripe, semelhantes a síndrome gripais, como congestão nasal, tosse, pode levar a febre também, mas não levando a maiores problemas quando a gente fala desses adultos jovens saudáveis. No entanto, ela pode levar a complicações, principalmente nos adultos mais velhos, principalmente aqueles acima de 60 anos, e com comorbidades. Então, indivíduos cardiopatas, pneumopatas, têm uma maior predisposição de descompensarem comorbidades por conta da infecção pelo vírus sincicial respiratório, e aí acabam hospitalizando e utilizando mais os serviços de saúde, podendo levar até mesmo a óbito. Como exemplo, não de vírus sincicial respiratório, mas de um outro vírus respiratório que é a influenza, a gente teve recentemente o falecimento do Silvio Santos, que morreu com 93 anos, mas de uma doença imunoprevenível, que era o influenza. Ele morreu de uma broncopneumonia decorrente de uma complicação por influenza. Aqui eu não estou falando de influenza, estou falando de um outro vírus respiratório que é tão importante quanto a influenza e que a gente precisa começar a pensar em estratégias para poder prevenir, principalmente nesses grupos etários mais velhos. Aqui só para efeitos de comparação, então, entre influenza e vírus sincicial respiratório. Esse estudo dos Estados Unidos, ele analisou diferentes desfechos em indivíduos internados por influenza e indivíduos internados por vírus sincicial respiratório, em relação à utilização hospitalar, descompensação de doenças de base, sobrevivência e cuidado pós-hospitalização. E a gente vê aqui que, para todos esses desfechos, os indivíduos que eram internados por vírus sincicial respiratório tinham uma maior probabilidade de necessitar de maior tempo de internação do que o indivíduo hospitalizado por influenza, de descompensar mais as doenças de base e também de um cuidado pós-hospitalização mais extenso do que aqueles indivíduos que foram internados por influenza. Em relação à letalidade, aqui a gente tem os dados do Ministério da Saúde, nesse gráfico à esquerda, estratificado por faixa etária, a gente pode ver como a síndrome respiratória aguda grave, que são esses casos mais graves de vírus sincicial respiratório, impacta principalmente os adultos ali acima de 50 e 60 anos. Então, quando a gente fala nessa faixa etária, a cada 5 pessoas com síndrome respiratória aguda grave por VSR, uma vem a óbito no Brasil. É uma letalidade bastante importante. Comparado, por exemplo, com as crianças, na pediatria, a letalidade gira em torno aí de 1 a 2%. Então, é 10 vezes maior nas pessoas acima de 50 e 60 anos no Brasil. E a mortalidade, nesse gráfico à direita, a gente vê como incrementa com o aumento da faixa etária, mostrando, então, a relevância e o impacto que essa doença tem hoje no nosso país. Esses são os dados mais recentes que nós temos disponíveis, de 2020 a 2022, então já são dados do período pós-pandemia. Nos indivíduos que sobrevivem ao vírus, ao VSR, ele também tem uma questão importante em relação ao declínio funcional na recuperação desses indivíduos que foram internados pelo VSR. 8% dos pacientes relatam perda contínua de independência nos 6 meses após a infecção e até 26% desses indivíduos eles podem necessitar de uma segunda internação após a alta hospitalar em até 3 meses da alta. Então, eles recorrem ao serviço de saúde, isso onera realmente os recursos da saúde suplementar, porque eles necessitam voltar a utilizar esse serviço. Seja por utilização em visita ambulatorial, visita pronto-socorro, a própria internação em si. Aqui, esse estudo americano ele tenta quantificar o quanto isso representa para o sistema privado de saúde por lá, e a gente vê aqui que, dentro da mesma faixa etária, os indivíduos que internavam por vírus sincicial respiratório, eles tinham um incremento aí de 12 mil a 23 mil dólares a mais em relação aos indivíduos da mesma faixa etária que não tinham VSR. Então, isso é o custo que uma pessoa representava no sistema privado de saúde americano, mas quando a gente pensa no sistema aí global de saúde para todos os indivíduos acima de 60 anos, os custos em um ano giram em torno aí de 1,5 a 3 bilhões de dólares, mostrando então como isso pode ser oneroso para o sistema suplementar de saúde.
Em relação a diagnóstico, hoje existem diferentes testes diagnósticos. O vírus respiratório, infelizmente, ainda é uma doença bastante subdiagnosticada e subnotificada, justamente porque não existe uma terapia específica para o vírus nos adultos acima de 50 e 60 anos, como há na pediatria para os lactentes. Então, justamente por não haver uma terapia específica, ele é muito subdiagnosticado. Existem testes, por exemplo, o teste quadriplex, que consegue testar contra Covid, influenza e vírus respiratório ao mesmo tempo. Então, é importante a gente também trazer a necessidade e a conscientização em relação à possibilidade de diagnóstico na saúde suplementar. Mas hoje nós temos prevenção disponível. Nesse ano foram licenciadas 2 vacinas contra o vírus respiratório. Uma delas já está disponível nas clínicas privadas e pode ser utilizada na prevenção da doença aí para os adultos acima de 60 anos de idade. Falando agora sobre o vírus do herpes zoster, o vírus varicela zoster. Então, basicamente, o vírus varicela zoster é um vírus que pode ocasionar 2 doenças diferentes. No primeiro contato que a gente tem com o vírus, ele geralmente na infância, vai causar um quadro de varicela, um quadro de catapora. Depois da resolução do quadro de catapora, a gente não consegue eliminar totalmente esse vírus do nosso organismo, ele fica latente no nosso organismo, e aí o nosso sistema imunológico ele vai controlando a reativação desse vírus ao longo da nossa vida, mas aí por diferentes contextos em relação à imunossupressão, ao próprio envelhecimento por conta da imunossenescência, esse vírus ele pode reativar no nosso organismo e ocasionar então um quadro que a gente conhece como herpes zoster, que é quando esse vírus ele se propaga pelas terminações nervosas e aí pode ocasionar um quadro de dor bastante característico e bastante intenso. Eu queria pedir para vocês levantarem a mão, alguém que já teve herpes zoster ou conhece alguém que já teve herpes zoster. Tem algum conhecido? Bastante gente. Isso já é bem documentado na literatura. Esses dados mostram que virtualmente 100% dos adultos com mais de 40 anos teve contato com o vírus da varicela zoster. Eu mesmo tive catapora quando criança, então sou uma pessoa em potencial aí para desenvolver herpes zoster no futuro. E esse estudo aqui também mostra que 1 em cada 3 pessoas, em algum momento da vida, vai de fato desenvolver o herpes zoster. Então a prevalência da doença é bastante significativa. Em relação à incidência, aqui nós vemos dados de diferentes países e como a incidência da doença ela aumenta progressivamente, principalmente a partir dos 50 anos, que é nessa fase da vida onde a gente passa pelos processos de imunossenescência. Então, fica bastante característico para diferentes países, de continentes diferentes, onde as pessoas têm backgrounds genéticos totalmente diferentes, todos seguem a mesma tendência progressiva, um aumento substancial a partir dos 50 anos, e quanto mais velho o indivíduo, maior a chance ainda dele ter de desenvolver o herpes zoster. O herpes zoster, então, ele se caracteriza então, por essas lesões na pele. Aqui nós temos algumas ilustrações em relação aos dermátomos, que são regiões da pele que recebem essas inervações, e dependendo de onde o vírus esteja latente, ele pode infectar e se manifestar em diferentes regiões do corpo. Geralmente, a grande maioria das lesões aparecem na região torácica, mas se esse vírus estiver na região cervical, ele pode atingir o nervo trigêmeo e levar, inclusive, à perda de visão, se ocasionar ali, se infectar o ramo oftálmico, e também a perda de audição em relação ao nervo auditivo. Então, a gente percebe que, muito além da dor, tem outras complicações aí que são inerentes à infecção pelo herpes zoster. Inclusive, tem uma meta-análise que avaliou que indivíduos que têm um herpes zoster têm um risco de 40% de chances a mais de ter um AVC, mesmo 12 meses após o quadro de zoster. Isso porque o quadro inflamatório ocasionado pela infecção pode descompensar placas protrombóticas e facilitar, então, aí o aparecimento desses desfechos cardiovasculares ou cerebrovasculares, como infarto e AVC. Além da idade, outros fatores aqui que eu trago que podem aumentar o risco para o herpes zoster, que são inerentes da idade, então são comorbidades. Por exemplo, indivíduos com asma têm 24% de chances a mais de ter herpes zoster, indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica, com doenças cardiovasculares, o próprio sexo, então mulheres têm 19% de chances a mais de ter herpes zoster do que homens. Histórico familiar de zoster também parece que tem algum efeito genético aí em relação ao aparecimento da doença. Então, são todos fatores de risco que podem facilitar e deixar o indivíduo mais suscetível para uma infecção por zoster. E
como eu falei, não só a idade, a probabilidade do caso de zoster aumenta com a idade, mas também a probabilidade do indivíduo desenvolver neuralgia pós-herpética. A neuralgia pós-herpética é a principal complicação do herpes zoster e se caracteriza por um quadro de dor crônica que persiste por pelo menos 3 meses, mas podem chegar até mesmo anos. Então, o indivíduo que tem neuralgia pós-herpética, ele tem que conviver com essa dor de modo crônico e representa também um impacto negativo aí em relação à utilização desses recursos, porque muitas vezes ele tem que utilizar polimedicina, né, o uso de diferentes medicamentos para tentar fazer o controle dessa dor. Então, a gente vê como isso aumenta progressivamente com a idade. E aqui é o impacto, realmente, esse estudo tentou quantificar o impacto na qualidade de vida, tanto aqui à esquerda, da dor pelo caso agudo de herpes zoster, quanto o impacto da dor pela neuralgia pós-herpética aqui à direita. Nós vemos como isso impacta diretamente atividades corriqueiras do dia a dia na qualidade de vida desses pacientes. Além da idade, os indivíduos imunocomprometidos também apresentam maior risco para o herpes zoster, seja pela imunossupressão decorrente das próprias doenças aqui listadas, seja pelo uso de terapias associadas a essas condições, que geralmente são imunossupressoras. Então, nos indivíduos, por exemplo, que passam por transplante de medula óssea, tem uma chance 9 vezes maior de ter herpes zoster do que indivíduos na população total. Então, a gente tem isso também para câncer, lúpus, indivíduos vivendo com HIV, psoríase, todas são condições, aqui já pensando não só nos indivíduos 50 a mais, mas os indivíduos a partir de 18 anos, em qualquer adulto mais jovem também tem uma chance aumentada aí para a infecção pelo zoster. E ele impacta diretamente, então, em relação, está associado a custos diretos e indiretos, custos diretos por conta das visitas médicas, assistência em nível secundário e terciário, a necessidade de prescrições de medicamentos para o controle da dor, e indiretos em relação à perda de produtividade, absenteísmo. Muitos desses pacientes relatam uma dor simplesmente de estar vestido, né, por conta do contato da roupa com a pele, então muitos deles têm que realmente ficar em casa. Tem todo um fator também psicológico em relação à ansiedade e depressão que essa doença pode ocasionar justamente pela reclusão e também consequências negativas aí para os cuidadores desses pacientes. Hoje nós temos tratamento para zoster, é um tratamento com aciclovir, um antiviral, aciclovir ou valaciclovir, mas geralmente na vida real a janela de oportunidade acaba sendo perdida porque esse tratamento deve ser iniciado em até 72 horas. Dificilmente isso acontece na prática. E em relação ao manejo da dor, são necessários aí diversos medicamentos, como PET de lidocaína, até mesmo antidepressivos tricíclicos que são utilizados aí no manejo da dor. Tem um estudo que mostra que os indivíduos com zoster necessitam aí de pelo menos 4 a 5 medicamentos para controle da dor, mas já existe prevenção também. Desde 2014 nós tínhamos uma vacina viva atenuada para prevenção do herpes zoster, mas que não podia ser utilizada nos indivíduos imunocomprometidos, justamente por ser uma vacina viva atenuada, e desde 2020, então ela foi descontinuada no Brasil, e desde 2022 nós temos uma vacina inativada, recombinante, que pode ser utilizado tanto para indivíduos acima de 50 anos, quanto para os indivíduos acima de 18 imunocomprometidos. Então, aqui, só para concluir, passar de um modo geral, acho que é importante a gente também falar de medicina preventiva e colocar a imunização ao longo da vida como um pilar nessa caixa de ferramentas que nós temos disponíveis, assim como a promoção de atividade física, alimentação saudável, cessação de tabagismo. A imunização deve começar a ser pensada também como um pilar nessa pirâmide, nessa estratégia que a gente tem para o envelhecimento saudável. Agradeço a atenção e fico disponível para as perguntas. Obrigado. Estamos com o tempo já aqui esgotado. Não sei se alguém tem alguma consideração queira fazer. A Helena, pois não, Helena. Nossa presidente. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora e com informações muito valiosas para todos. Alô, Rafael, parabéns pela tua palestra, é uma coisa bem... para mim, foi bem didática, e eu sou da área de saúde, sou enfermeira, e eu aprendi muito mais hoje com a sua palestra. Mas eu, pessoalmente, quando se fala em vacinação, eu não tomo mais vacina, apesar de ser da área de saúde.
Eu sou uma das que sofreu o impacto com o Covid. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Então, eu tenho assim um receio de tomar a vacina. Mas depois das suas explicações aí, principalmente das ostras, de algumas vacinas, a gente sabe que a indústria, principalmente a GSK, é uma indústria confiável e tudo. Mas tornou-se um mito para muita gente, inclusive a população que não é instruída, de não tomar mais vacina. Nós éramos o primeiro no mundo a ter mais pessoas, a povoação mais vacinada, e deixamos de ter, né, de ser. Então, eu queria que você desse só alguma coisa sobre isso que eu falei aí para você. Sim. Esse é um fenômeno conhecido como hesitação vacinal, e desde 2019, ele é listado pela própria OMS como uma das 10 maiores ameaças à saúde global. Então, a hesitação vacinal é realmente um contínuo de comportamentos em relação à vacina, desde aqueles que nós chamamos de anti-vax, né, que são as pessoas que recusam toda e qualquer vacina, até aqueles que tomam todas que forem necessárias. E nesse meio campo aí a gente tem diversas pessoas que oscilam em relação a se negar a tomar algumas vacinas, outras nem tanto, outras eu já sou mais permissível e acho importante tomar. Então, é um fenômeno realmente que é importante. A pandemia piorou muito isso, a gente viu bastante a questão de desinformação e fake news em relação à Covid-19, mas acho que é importante a gente pensar realmente nessa... Isso tudo vai demandar uma questão de ciência comportamental em relação a aumentar a percepção de risco que essas doenças têm, o impacto que elas trazem para a qualidade de vida das pessoas. Então, não só para a Covid, né, você comentou do seu caso particular, mas existem outras vacinas e outras doenças, e assim, de um modo geral, as vacinas elas demoram 20 anos para serem licenciadas. Então, essas duas doenças que eu comentei, para a qual a gente tem vacina, já vem sendo feito estudo há mais de 20 anos, são doenças aí bastante estudadas, e é importante não generalizar em relação a todas as doenças, né, que são preveníveis por vacinação. Muito importante isso que você está dizendo. Nós estamos com 1.324 pessoas online ainda hoje e que estão escutando isso. E outra coisa também, eu tenho netos, né? E tem vacinas que são caras hoje. Que a pediatra passa e olha, e se não passar, você já sai dali morrendo de medo que o menino vai morrer. Não tem, e são caras. Algumas, a Unimed Fortaleza, tem algumas clínicas, quem tem Unimed paga um preço inferior. Então, seria outra coisa também que eu gostaria de ressaltar para ser acessível para o bolso do brasileiro vacinas. Sim. Não, querida, mas tem umas que não estão no SUS. Tem que estar. Mas não estão. Assim, aqueles não que eu mostrei... Não estão, e tem outras. As que estão no Sul não têm as EPAs, né, iguais às outras, e tem uma restrição. Existem algumas diferenças sutis, mas a gente teria que falar vacina por vacina, mas, de um modo geral, o PNI ele é bastante completo e atende muito bem a população, principalmente na pediatria. Muito obrigada. Principalmente na pediatria, é um programa bastante robusto. Existem algumas diferenças das vacinas que estão na saúde suplementar das vacinas que estão no PNI, mas, de um modo geral, principalmente as crianças estão bem atendidas no PNI, e aí, dependendo do que o médico passa, isso pode ser conversado com o médico para fazer uma questão de priorização também, qual dessas vacinas ele acha que é importante buscar um adicional ali na saúde suplementar, mas, de um modo geral, é um programa super robusto. Eu comentei com vocês ali na minha fala, o Brasil é um dos únicos países com mais de 100 milhões de habitantes que tem todas as vacinas no PNI que são recomendadas pela OMS. Mas a gente sai do pediatra dizendo, eu posso dar na saúde pública? Não, porque essa não tem tantas EPAs. Existe, mas existe. E aí mas você quer dar... Tá, Goldete, são os médicos, né? Igual a você. Então, são os médicos. Então, está errado. Então, Helena, devia ser a população mais bem informada sobre tudo isso que você está dizendo aqui. É a mesma coisa que eu digo para a ANS. Ela tem que ter como é o nome? Tem que ter um quiosque em cada shopping para explicar que a população tem direito a isso, consulta pública, isso e aquilo. A mesma coisa poderia ser para vacinação, porque tem muita gente que
não tem estudo suficiente para saber isso. E para essas pessoas, até para quem está nos acompanhando online, eu deixo como recurso o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, onde eles têm material voltado para o público leigo e para profissionais de saúde em relação à orientação das vacinas e as diferenças entre os calendários público e privado. Então, vocês podem buscar mais informações ali em relação ao que está disponível nos dois ambientes. Muito obrigada. Obrigada, doutor Rafael, mais uma vez, pela sua contribuição. Excelente palestra. As meninas estão aqui para lhe prestigiar aí com um mimo. Alguns livros, informações, publicações.